vitória de Cristo, a morte não tem a última palavra. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. Mateus 27 versos 52 ao 53. Estes versículos estão inseridos no relato da morte de Jesus na cruz. Imediatamente após o brado de Jesus e a sua morte, Mateus registra uma série de eventos sobrenaturais. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, verso 51. Houve terremoto. Fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros. Dentre esses eventos extraordinários, Mateus destaca algo impressionante. Muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Verso 52. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Dormiam é um modo bíblico de se referir aos mortos piedosos, sinalizando que a morte não é o fim absoluto para eles. Santos aqui significa pessoas fiéis a Deus, que morreram crendo nas promessas divinas. O verbo foram ressuscitados indica um ato real de Deus, um milagre físico. Verso 53. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. Repare que o texto destaca depois da ressurreição dele. Ou seja, eles foram ressuscitados em algum momento vinculado à vitória de Cristo, mas só entraram na cidade, Jerusalém, e apareceram a muitos depois que Jesus ressuscitou. Entrar na cidade e aparecer às pessoas serviu como testemunho poderoso de que a morte de Jesus inaugurou um novo tempo, a vitória sobre a morte. Quem eram os santos que saíram dos sepulcros? A Bíblia não diz os nomes, nem quantos eram exatamente, não há nenhum outro texto que traga detalhes sobre essas pessoas. São algumas possibilidades levantadas por estudiosos. Santos do Antigo Testamento provavelmente eram judeus piedosos, que morreram crendo nas promessas messiânicas. Poderiam incluir profetas, homens e mulheres justos, fiéis a Deus sob a antiga aliança. Não necessariamente grandes personagens famosos, mas pessoas comuns, que viveram em fé. Alguns estudiosos verem um sinal da primeira colheita da ressurreição. Muitos entendem que esses santos ressuscitados são uma primícia do grande evento de ressurreição final, que acontecerá na volta de Cristo. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. 1 Coríntios 15 versos 20 ao 23. Assim, Deus mostrou através deles que a morte estava derrotada, confirmando a vitória de Jesus. A Bíblia não afirma se eles permaneceram vivos indefinidamente ou se, como Lázaro, voltaram a morrer. A maioria dos estudiosos acredita que foi uma ressurreição temporária, pois somente Cristo é chamado de as primícias dos que dormem em sentido permanente e glorificado. 1 Coríntios 15 verso 20 nos diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Portanto, esses santos teriam retornado à morte física, aguardando a ressurreição final. Em suma, eram crentes piedosos falecidos antes de Cristo. Foram ressuscitados fisicamente como sinal da vitória de Cristo sobre a morte. Apareceram a muitos em Jerusalém como testemunho do poder de Deus. Sua identidade específica não é revelada na Bíblia. Esse episódio ressalta a ligação direta entre a morte e a ressurreição de Cristo e a esperança da ressurreição para todos os crentes. Deus estava mostrando que a morte não tem a palavra final para aqueles que estão em Cristo. Jesus Cristo é a vida e a salvação para todos os que crerem nele. E por hoje é só. Fiquem com Deus e sejam abençoados pela graça do Senhor Jesus Cristo. E se não for inscrito em nosso canal, já vai se inscrevendo para não perder as novas notificações. Fui.